O que é importante? Existe algo maior que a vida? A mais importante informação é finalmente revelada. Porque tudo é vão, se não conhecer essa verdade primeiro. Durante milhares de anos tivemos provas confirmadas de premonições recebidas do subconsciente que ultrapassaram o tempo. Comprovamos, assim, categoricamente por inúmeros casos, que existe uma consciência eterna fora da mente humana. Entretanto, as origens das informações não eram discernidas, divagando teorias religiosas por séculos. Doutrinas políticas, econômicas e religiosas não existem realmente. Elas são invenções, fantasias, mentiras. Mas as profecias são reais. Agora, no fim da era, a verdade é esclarecida. Por comprovação da ciência, os seres são o resultado de bilhões de anos de evolução. Suas respectivas condições correspondem às suas mesmas evoluções essenciais de espíritos. O espírito também é uma outra forma de matéria. A matéria é a energia condensada. O princípio da justiça de causa e efeito, da essência da verdade, ou o Espírito Santo, da natureza, é o formador de todas as coisas, e que está no ser superior, Deus. Somente a verdade é inquestionável, santa, sã, a razão de todas as coisas. As paranormais profecias dos raros profetas relatam que, no nosso antigo pretérito espiritual, um espírito, adversário da verdade, ficou iludido por preconceitos, de bem e mal. Por ser orgulhoso, ele ficou em um mundo inferior de inferno, de consciência. Esses espíritos de Satanás nem evoluíram para a condição humana, ficando estagnados somente como espíritos, sem corpos físicos humanos. O espírito humano que perde a sua liberdade de arbítrio preso em preconceitos não evolui mais de juízo, não desenvolve mais, esse é o real motivo. Como a base para uma nova existência física é a consciência livre, sem preconceitos, como crianças puras, então, as pessoas que são preconceituosas também não evoluem de juízo para uma existência física superior, divina. Assim, seus espíritos contaminados de preconceitos ficam no inferno na mesma condição dos demônios, após fechar o ciclo do mundo dos mortos. Quem desvendou tudo foi Cristo, há 2000 anos. Reflitam sobre os testemunhos destes versículos. E aos anjos, demônios, que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia, Judas 1:6. E os demônios rogaram-lhe, dizendo, se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Mateus 8:31. Os demônios não conseguiram nem evoluir para seres humanos. Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás, e te levantarás na tua herança, no fim dos dias. Daniel 12:13. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Mateus 12:41. Cristo, no qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água. 1 Pedro 3:19 e 20. A doutrina adotada por Constantino e a inventada por Lutero são anticristo. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque, se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. 1 João 2:19. Porque Cristo acabou com a lei de Moisés, terminando com os sacerdócios, templos, rituais inúteis e dízimo. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, 2 Coríntios 3:14. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, João 4:2. Pessoas esclarecidas no fogo purificador da verdade, do Espírito Santo, como Cristo, não fazem nenhum ritual, nem seguem nenhuma religião. As pessoas acabam sendo reprovadas por suas próprias visões, por não discernirem e compreenderem a finalidade dos rituais nos seus sonhos paranormais. E no fim, incrivelmente, sempre acabam por idolatrar os inúteis rituais.
Os bestas idólatras são uma vergonha para Deus. Porque assim, paradoxalmente, acabam idolatrando as mensagens paranormais de Deus, indo contra a verdade dele. Na verdade, tanto a mutilação da circuncisão quanto um batismo em água são rituais inúteis. Os raros profetas sempre alertaram que Deus não quer sacrifícios, mas juízo de amor real. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós, sacerdotes, no reino de Deus. Mateus 21, 31. Deus não faz distinção de pessoas, mas os bestas preconceituosos fazem. Pecado é somente injustiça, sem misticismos. Do pecado porque não creem em mim, João 16, 9. Cristo não mentiu nem cometeu nenhum crime de omissão, ele sempre falou a verdade. Ninguém é melhor que o outro. Cada ser é único e livre. Não existe reencarnação. O ser evolui de juízo ou não. Deus não é um nome, mas uma condição relativa de evolução acima de outros seres. Até o Homo sapiens é um ser superior em relação aos animais e do instinto neandertal. O casamento do subconsciente com o consciente na pureza do amor real é fundamental para a evolução humana. Logo, vemos povos medíocres elegerem seus ditadores preconceituosos ao longo da história da humanidade, que discriminam pessoas por sexo, comportamento, condição, pensamento e raça. O capitalismo induz a morte e a competição desigual, causando acelerada devastação. Cristo ensinou a compartilhar, isto salvaria o planeta. Cristo não aprovava nenhuma doutrina humana assim, como o capitalismo. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma passagem de agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Marcos 10, 25. Neste momento vemos todas as doutrinas políticas, econômicas e religiosas intensamente se juntarem para se conservarem explorando as pessoas. Por isso, vemos a separação do joio e do trigo claramente nestes últimos dias. As profecias nunca se enganam. Então, resumindo, quem tem algum preconceito fica no inferno queimando e purificando com a verdade junto dos atrasados demônios. Portanto, o ofendido não se abala, mas o ofensor sempre se condena. De maneira que, os preconceituosos não têm condições de evoluir aos céus. Na época do evento de evolução, no fim desta era de peixes de Cristo, 2/3 ou 0,666 de seres ficam no inferno, por não se desenvolverem. Portanto, seja puro como Cristo, ame a ser superior de juízo, Deus, sobre tudo, e o próximo como a ti mesmo, sem doutrinas e preconceitos contra pessoas.